João capítulo 1, versículo 8. Hoje eu quero ministrar para você um princípio da palavra, que ele é muito importante, né? Uma vez que nós estamos falando de arrependimento, de mudança de mente, é o princípio da honra. Você pode dizer para quem está do seu lado, fala assim, princípio, diga mais forte para ele, diga princípio da honra. Sabe, todos nós precisamos entender esse princípio, se nós queremos desfrutar do melhor do Senhor. Quantos querem desfrutar do melhor do Senhor? Diga amém. Aqui em 1 João, 2 João, capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com o quê? Esforço, mas para receberdes completo galardão. Existe um galardão, uma recompensa que é completa, e que todos nós precisamos buscar, precisamos ter para as nossas vidas, precisamos usufruir daquilo que Deus tem para mim e para você. Agora, nós vivemos dias onde esse assunto, o assunto da honra, ele é um assunto muito banalizado. Se você for observar, honrar é algo muito, na mentalidade mundana, é algo muito retrógrado, é algo muito passado, que ninguém deveria elogiar, não deveria honrar outras pessoas, mas deveriam simplesmente, cada um viver a sua própria vida e todos viverem pensando em si mesmos. Se você for ouvir, a maioria dos coachings ou treinadores, geralmente a mensagem é o quê? Volte-se para si mesmo, valorize a você, não se coloque debaixo de ninguém. Mas não é esse o princípio da palavra. O princípio da palavra é muito diferente do que o mundo ensina. O mundo, ele o tempo todo é egoísta, ele é voltado para si. Mas a palavra, se você for olhar, nós precisamos viver uns para os outros. Você pode dizer isso? Fala assim, eu preciso viver para os meus irmãos. Agora, se você for observar, por causa dessa mentalidade do mundo, muitos, até mesmo dentro da igreja, eles acabam vivendo uma vida de desonra, uma vida que não consegue honrar as pessoas que estão à volta. E aqui eu não estou falando simplesmente do seu líder, eu não estou falando de gente nas posições de liderança, mas eu estou falando do irmão que está do seu lado. Eu estou falando das pessoas que estão à sua volta. Por causa de uma mentalidade, muitos acabam vivendo um estilo de vida problemático, porque deixam de receber o melhor do Senhor, por causa da desonra. Na palavra de Deus, a palavra honra, ela está muito ligada à palavra reconhecimento. Você pode dizer isso comigo? Fala assim, reconhecimento. Então, lá em Mateus capítulo 10, versículo 40, a palavra de Deus fala um pouco a respeito disso. A palavra diz assim: quem vos recebe, a mim me recebe. Você pode dizer isso para quem está do seu lado, fala assim, quem recebe a mim. Fala para quem está do seu lado, fala assim, quem recebe a mim, recebe o Senhor. É isso que o Senhor Jesus está falando aqui. Se você recebe alguém como um enviado de Deus, e o texto no próximo versículo, ele então explica melhor isso. Ele diz, quem recebe o profeta no caráter de profeta, ele vai receber o quê? A recompensa do profeta. Mas quem recebe o justo no caráter de justo, ele receberá o galardão de... Mas olha só, o terceiro nível de galardão, versículo 42. E quem der a beber, ainda que seja um copo d'água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu
galardão. A palavra do Senhor aqui em Mateus, ela está falando de 3 recompensas que nós podemos receber só pelo fato de reconhecer. E aqui ele não está falando de posição de liderança, mas ele fala também. Mas ele fala da posição do profeta, ele fala do justo e ele fala daqueles que são pequeninos. Então, tem um justo do seu lado aí? Tem um justo do seu lado? Quem é justo aqui, diga amém. Você é justo? Então quero te dizer, você tem um justo do seu lado. Aprenda a receber ele na posição de justo e você vai receber a recompensa de justo. Compreende? Então é isso que a palavra de Deus está dizendo. Agora, a palavra de Deus também diz a respeito do profeta. Receba o profeta na característica, no caráter de profeta. Receba ele como enviado de Deus e você vai ter a recompensa que vem do profeta. Receba o pequenino, porque quando a palavra de Deus diz, se você der um copo d'água, está falando de quê? Se você valorizar o pequenino, e aqui os pequeninos, se você for observar, na palavra de Deus, geralmente pequeninos, eles se referem tanto aos novos na fé, como também às crianças, que fazem parte do corpo de Cristo. E se você consegue olhar para uma criança e reconhecer, na vida da criança, que ela é enviada do Senhor, há um galardão para mim e para você também. Compreende? Tudo é reconhecimento. Honrar é reconhecer. Diga comigo, fala honrar. Diga mais forte, honrar é reconhecer. Agora, se há na vida dos irmãos um espírito ou um caminhar de desonra, isso precisa ser mudado hoje, em nome de Jesus. Nós precisamos ter a nossa mente totalmente transformada. A desonra não pode permanecer como um princípio da sua vida. Você não pode continuar andando desprezando as pessoas que estão à sua volta. Você não pode continuar caminhando desprezando aqueles que estão acima de você, aqueles que estão do seu lado e aqueles que estão abaixo de você. Não pode. Nós precisamos aprender a reconhecer todos. Se nós observarmos na palavra de Deus lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, a palavra de Deus, ela começa a falar um pouco a respeito disso, a respeito de honra. E ela diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Deixa eu te explicar uma coisa. A definição de honra na palavra, se você for olhar no Velho Testamento, você vai ver que a palavra honra literalmente significa pesado. Toda vez que você vai lá no Antigo Testamento e você vê a palavra honra, você vai ver no original, ela tem o significado da palavra pesado. Mas no Novo Testamento, a palavra honra, ela tem um outro significado. A palavra honra tem um significado de preço. O que isso representa? Representa que o significado total da palavra honra significa reconhecer o valor. Você pode dizer isso comigo? Fala assim: honra é reconhecer o valor. Quando 1 Pedro 1,18, então, o Senhor está falando para nós que nós não fomos comprados por prata e nem ouro, mas fomos comprados por algo muito superior. O que Ele está falando é o seguinte: aprenda a olhar para a obra de Cristo, aprenda a olhar para o preço com o qual você foi comprado, da maneira correta. Valorize isso, começa a olhar na ótica correta, para você poder experimentar, para você poder honrar a Deus. Não existe honra se você menospreza o sacrifício.
muitas igrejas, ao invés de honrar o Senhor, elas estão desonrando o Senhor, porque desonrar é o contrário. Enquanto honrar é você valorizar, colocar o preço, valorizar, colocar lá em cima, desonra é você menosprezar, dizer que não tem valor. Então, quando alguém se posiciona da seguinte maneira, alguém fala assim: ah, pastor, eu preciso fazer alguma coisa para ser aceito por Deus. O que essa pessoa está dizendo? Ele está menosprezando o sacrifício, está menosprezando o preço. Ah, eu preciso ofertar e dizimar para ser aceito por Deus. A Bíblia está falando, não é por ouro e nem prata, você foi comprado pelo sangue. Você pode dar o que você quiser, e isso tem que ser o fruto de um resultado de que você tenha entendido o sangue. Mas se você dá aqui na frente, na intenção de ganhar algo de Deus, eu quero te dizer, você acabou de menosprezar o sangue. Então muitos por aí estão menosprezando, estão desonrando. Então nós precisamos ter esse entendimento. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que o sangue do Filho de Deus, ele tinha um peso, ele tem um valor, ele tem um valor que é um valor inestimável. Então nós precisamos aprender a honrar o Senhor, aprender a honrar a Deus. Então se você pegar, você vai perceber que até mesmo dentro de você, muitas vezes você acaba tendo atitudes de desonra, porque você se acha incapaz. Ah, eu sou incapaz de orar com o endemoniado, incapaz de liderar uma célula, eu sou incapaz de fazer algo para Deus. Eu quero te dizer, toda vez que você se posiciona dessa maneira, você está deixando o caminho de honra e está caminhando num caminho de desonra. Porque nada dentro da obra nós fazemos por nós mesmos, nós fazemos porque Ele fez primeiro. A palavra de Deus diz que as últimas palavras de Jesus ali na cruz foi o que? Já está pronto, consumado, já está tudo feito, a obra está completa. Se a obra está completa, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso usufruir dessa obra que já está pronta. Eu preciso ser participante dessa obra que o Senhor já me entregou pronta. Você está entendendo? Então nós precisamos ter esse entendimento do valor do sangue. Agora, quando nós achamos o sangue insuficiente, nós tentamos então colocar mais e mais coisas para suprir a necessidade de que o sangue não tenha cumprido, não tenha suprido nas nossas vidas. Isso é desonra. Desonra é sempre menosprezar. Desonra é sempre você colocar como menor valor. Então a definição é essa para desonra. Agora Mateus capítulo 13, versículo 57, a palavra de Deus diz assim: e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, olha o que Jesus diz: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. O que Jesus está falando é o seguinte: os da minha casa me desonraram. Lá em João capítulo 1, logo nos primeiros versículos, você vai ver Jesus falando: eu vim para os que eram meus, e os meus, o que aconteceu? João capítulo 1, versículo 11, se eu não me engano, projeta para nós: eu vim para o que era meu, e os meus, João capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Ele estava lá na sua terra, ele estava lá se colocando para fazer uma obra ali naquele lugar,
Jesus já fazia grandes milagres, Jesus estava fazendo grandes prodígios, Jesus já tinha uma vida ministerial acontecendo, e Jesus então chega na sua terra, na sua casa, e a palavra de Deus diz que os seus não o receberam. Então Mateus capítulo 27, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. Olha o versículo 10. E as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Sabe qual foi o preço que aquele povo olhou para Jesus e viu? Foi o preço de 30 moedas de prata. Foi assim, volta o versículo 9 para nós. Foi assim que eles valorizaram Jesus. Foi assim que eles avaliaram. Olha a palavra lá no final. Avaliaram. Honra ou desonra é uma questão de avaliação. Como nós avaliamos as coisas, vai dizer em que caminho nós vamos andar. Se vai ser no caminho de honra ou se vai ser no caminho de desonra. Como que você tem avaliado as coisas? Como que você tem avaliado os irmãos? Desonra, ela está na avaliação. Se eu olho para o irmão e eu avalio ele como alguém de alto valor, o que vai acontecer? Eu vou honrá-lo. Mas se eu olho para o irmão e eu avalio ele como alguém que não tem muito valor, eu vou desonrá-lo. Essa é a lógica da honra e da desonra. Então, o meu objetivo aqui hoje é levar você a ter uma mudança de mente hoje, em várias áreas da sua vida. Quem aceita isso, diga amém. A palavra do Senhor, ela diz lá em Mateus 10:40, que nós acabamos de ler, fala a respeito de um primeiro motivo que eu quero te dar, para você andar num caminho de honra. Diga assim comigo: eu preciso. Diga mais forte: eu preciso trocar a desonra pela honra. Pastor, mas eu não desonro. Talvez você não usa o nome desonra, mas às vezes existe uma desonra dentro do seu coração, nas suas atitudes, nas suas palavras. E nós precisamos mudar isso, para nós termos uma vida que prova, que experimenta, que recebe a recompensa completa. Amém? Então, primeiro motivo que eu quero te dar, para você então andar, trocar a desonra pela honra, é que nós precisamos andar num caminho de honra, porque quando você desonra o mensageiro, você também desonra a mensagem. Então, o que o texto está falando aqui de Mateus 10:40 é o seguinte: quem vos recebe a mim, me recebe, e quem recebe, recebe aquele que me enviou. Versículo 41. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta, e quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de quê? De justo. Então, agora olha o versículo 42. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. O que o Senhor está falando? Você não tem como você desonrar o profeta e receber alguma coisa da parte dele. Você não tem como desonrar o irmão do seu lado e receber algo da parte dele. Você não tem como desonrar uma criança e receber algo da parte dela. Porque desonra, ela sempre vai fazer com que você invalide também a mensagem daquele que está chegando diante de você. E eu tenho algo para te dizer: Deus está falando com você todo o tempo.
O irmão que está lá na sua célula, que você nem gosta dele muito. Deus pode estar falando através dele para abençoar a sua vida. E se você não o recebe, você está perdendo a mensagem da parte de Deus. Compreende? É isso que o texto está falando, porque o texto aqui, ele fala do justo, ele está falando de irmãos. Se você não consegue receber, e eu vou te dizer, já teve momentos lá na minha casa, de eu estar preparando a minha palavra, ou ouvindo uma palavra, e o meu filho, ele chegar para mim, e ele ser usado da parte de Deus, para falar algo que, ele teve revelação primeiro que eu. E aí eu falar, rapaz, mas olha só, e eu receber, naquele momento eu receber da parte dele. Meu filho tem 7 anos. Então, deixa eu te dizer, quando você está com ouvidos atentos, entendendo que Deus está falando com você todo o tempo, toda pessoa perto de você, você começa a reconhecer como alguém enviado de Deus. É melhor você andar, pastor, mas vai ter gente que ele é enviado do cão. Pode ter ou não pode? Pode, mas preste atenção, quando Deus quer fazer as coisas, Ele manda até o diabo. Você está entendendo? Quando Deus quer mover as coisas, o diabo está submetido. O diabo não pode fazer nada por autonomia. Ele não tem autonomia de nada. Ele precisa pedir permissão para Deus. Você está entendendo? Então, até as circunstâncias difíceis na sua vida, você precisa olhar e falar o quê? Deus está aqui. Davi falava o quê? Se eu subo os mais altos céus, o Senhor está lá. Mas se eu vou ao mais profundo dos abismos, o Senhor também está lá. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está lá, comigo. Não está lá sozinho não, o Senhor está lá comigo. Ainda que eu faça alguma coisa errada, o Senhor está lá comigo. O Senhor não me desampara. O Senhor é aquele que cuida de mim, é o meu pastor. Você entende isso? Esse reconhecimento, ele é importantíssimo nas nossas vidas. Reconhecer as pessoas ao nosso lado, reconhecer os irmãos que estão à nossa volta. Mateus 23, 39 diz assim a palavra de Deus: declaro-vos, pois que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer o quê? Você só vai ver o Senhor se falar, bendito o que vem em nome do Senhor. Você quer receber algo poderoso de alguém? Começa a falar, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Bendito és tu, irmão, por estar falando isso para mim. Começa a falar, você é abençoado, meu irmão. Você é da parte, você está vindo enviado de Deus aqui para me abençoar. Começa a reconhecer as pessoas, porque Jesus teve que falar isso. Jesus falou, olha, vocês agora só vão me ver se vocês tiverem o quê? Dentro de vocês o desejo de dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Senão não vai me ver mais. Senão não vai me ver mais. Compreende? Você também só pode ver o Senhor fluindo na vida das pessoas se você reconhecer e falar, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Agora lá em João capítulo 12, versículo 1, nós temos um exemplo claro de honra e de desonra na Bíblia. Olha o que o texto diz. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para onde? Para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Versículo 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta fazia o quê? Servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume
por 300 denários. Diga 300 denários. Diga 300 denários. E ele fala: e não se deu aos pobres. E isso disse ele, não porque ele tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era o quê? Ladrão. E tendo a bolsa, ele roubava o dinheiro. Ele era o tesoureiro de Jesus. Olha o tesoureiro aqui de Jesus. Ele que tinha a bolsa. A Bíblia diz o quê? Que ele, no momento que ele estava lá, né, vendo Maria se prostrando aos pés de Jesus, derramando um nardo, né, um unguento, um perfume raríssimo, ele então olha e ele faz uma avaliação. Não compensa. Não compensa. Quantas vezes nós não olhamos para as pessoas e nós fazemos avaliações? Será que compensa eu sair da minha casa e ir lá na casa daquele irmão, falar, passar um anjo, pregar para ele? Tudo que nós fazemos, ele é feito baseado em avaliações. Será que compensa eu sair hoje da aula, né, e ir lá na metanoia, terceiro dia da metanoia? Será que compensa eu ir ao culto? Será que compensa eu ir na célula? Será que compensa? E você então começa a fazer avaliações. Foi isso que Judas fez. Ele fez uma avaliação. Mas geralmente pessoas desonrosas, elas têm uma capa de piedade. O que elas geralmente dizem? Elas falam: não, vamos gastar melhor, vamos usar para dar para os pobres. Bonito, né? Vamos usar para dar para os pobres. Não vamos dar para Jesus, não. Jesus não precisa. Jesus não está necessitado disso. Mas se você continuar lendo o texto, no versículo 7, olha o que Jesus responde. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem. Versículo 8: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus estabeleceu uma prioridade aqui. Você vai ver ministérios envolvidos em ajuda aos pobres, e ministérios que derramam poucos bálsamos aos pés de Jesus. Compreende? Tem ministérios que eles dão comida para os pobres, mas que não consegue sentir a presença, não consegue parar para se colocar diante dos pés de Jesus, não consegue desfrutar de Jesus, não consegue atrair Jesus, não consegue ouvir de Jesus. Preste atenção, nós queremos honrar, e para honrar você precisa aprender que Jesus é a prioridade máxima. Tem que entender que Jesus é a sua prioridade máxima. Aprenda a trocar, porque o caminho de honra é o caminho que você vai desfrutar do melhor de Deus. Diga amém. Agora, segundo motivo pelo qual nós devemos trocar desonra pela honra, é porque a palavra de Deus nos diz que nós devemos honrar. A palavra de Deus falou isso, e de diversas formas, e para diversos públicos. E o primeiro deles está lá em Mateus 15:4, que diz: porque Deus ordenou: honra a teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e a sua mãe, seja punido de... O que o Senhor estava ensinando aqui para nós? Que você precisa aprender a honrar, mas começa honrando pelo pai e a mãe. Pai e a mãe. Você sabia que esse é o mandamento com promessa de Deus? Esse mandamento, ele tem uma promessa de Deus para nós. Diz que aquele que honra pai e mãe, ele vai ter longanimidade, vai viver mais. Longevidade, vai viver muito mais tempo. Longânimo é paciência, longevidade é tempo. Então vai ter uma vida com muito mais tempo, vai viver muito mais tempo.
mas aquele que desonra pai e mãe, ele morre cedo. É o que a Bíblia está falando. Agora, além de honrar pai e mãe, a Bíblia também diz em Romanos 12:10, que nós devemos honrar as autoridades. Olha o que diz: tratai todos com o quê? 12:10. Romanos 12:10 diz, não, será que eu errei? Perdão, eu errei. É Romanos 12:10 mesmo, está certo. A Bíblia diz: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor o quê? Fraternal, preferindo-vos em honra uns aos... A Bíblia diz que você tem que honrar o irmão que está do seu lado. A Bíblia, quando fala uns aos outros, não está falando das pessoas lá de fora, está falando dos irmãos daqui de dentro da casa. Você está entendendo? Sempre o termo uns aos outros está se referindo à igreja, a irmãos da igreja. Não está se referindo às pessoas lá de fora. Então, quando a Bíblia está falando, você precisa preferir o outro em honra. A Bíblia está falando, aprenda a honrar todos que estão à sua volta. Olha para quem está do seu lado e diga assim: irmão, eu quero te honrar. Amém? Mas além disso, 1 Pedro 2,17 diz: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai a quem? Honrai a quem? Aqui está falando de autoridades. Nós devemos honrar até mesmo as autoridades. Governo. Eu sei que é muito difícil, às vezes a gente não gosta muito, mas preste atenção, eu quero te dizer, sempre que você honra uma autoridade, você está atraindo bênção para a sua vida. Pessoas que falam mal de autoridade, ele está atraindo maldição para a sua vida. E eu vou te dizer, nós precisamos aprender a honrar a todos, mas honrar também as autoridades. A Bíblia diz em Hebreus 13:4, que nós devemos honrar também o casamento. Quantos são casados aqui? Diga amém. Olha só o que a Bíblia diz a respeito do seu casamento: digno de honra entre todos. Fala comigo assim: digno, diga mais forte, digno de honra entre todos, seja o quê? O matrimônio. O matrimônio precisa ser honrado. A sua aliança com a sua esposa, a sua aliança com o seu marido precisa ser honrado todos os dias. O seu casamento precisa ser honrado. Quando a palavra fala isso, é porque existe um espírito maligno que age para fazer com que as pessoas desacreditem do matrimônio. Só essa semana vou fazer 2 casamentos. Fiz um semana no início da semana e vou fazer um agora e vou fazer outro na outra semana. Então, isso só mostra que o povo entendeu, né? Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Só que o da outra semana é uma bodas de pinha, 32 anos de casado. Olha só. Que bênção, né? 32 anos de casado. Olha só. Maravilhoso. Mas isso é o quê? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque isso mostra que os irmãos entenderam o valor do matrimônio, o valor do casamento. Agora, além disso, a Bíblia diz que também nós devemos honrar o nosso trabalho. Quantos aqui tem patrão? Quem tem patrão aqui, levanta sua mão. Você tem patrão? Então, olha o que a palavra de Deus diz, 1 Timóteo 6, versículo 1. Essa é para você, ó, que tem patrão. Olha o que a Bíblia diz. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 1. Todos os servos que estão debaixo de jugo, considerem dignos de toda a honra o próprio patrão. Senhor aqui está com letra minúscula. Então não está se referindo ao Senhor Deus. Está se referindo a quem? Aquele que é o Senhor do servo. Aquele que contratou o servo. Aquele que subjugou o servo. Então está se falando de quem? Do patrão. Dignos de toda a honra o próprio Senhor, o próprio patrão.
para que o nome de Deus e a doutrina não sejam o quê? Blasfemados. Eu já conversei com um monte de irmãos que são empresários, eles falam: pastor, contratar crente dá trabalho. Esse cidadão que dá trabalho, ele não está cumprindo a palavra, ele desonra. Você está entendendo? Por quê? Porque ele chega lá, no lugar onde é o sustento dele, de onde ele tira a comida dele, onde ele paga o aluguel dele, ele paga a energia dele, ele sustenta a casa dele, e ele tem coragem de falar mal do lugar, falar mal do patrão. Preste atenção, eu vou te dizer, ninguém rompe, ninguém cresce com essa mentalidade de desonra. Mas quando você honra, mesmo ele sendo o faraó do Egito, eu quero te dizer, Deus faz algo ali acontecer. Deus surpreende. Deus toca no coração. Deus faz algo acontecer, Deus te promove, porque você precisa entender que você está submetido, antes de mais ninguém, você está submetido ao Senhor. Ele está acima de qualquer patrão. Mas o Senhor falou: honra Ele também. Gostando ou não, honra Ele. Gostando ou não, Ele fazendo certo ou não, honra Ele. Para quê? Para que o nome de Deus e aquilo que você prega seja o quê? Não seja blasfemado, mas seja honrado. Amém? Isso é importante. Agora, além disso, Filipenses 2:29, a Bíblia também fala de uma outra categoria de gente que precisa ser honrada. E olha só, recebei-o, aqui está falando de uma pessoa. Volta no versículo 27. Versículo 27, olha só o que diz: com efeito adoeceu mortalmente, Deus porém se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Versículo 28, por isso tanto mais me apresso em enviá-lo, para que vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Aqui é o apóstolo Paulo dando testemunho de alguém. Agora olha o que ele diz: recebei-o, pois no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Você gostaria de ouvir isso da boca de Deus a seu respeito? Isso é precioso demais. Imagina, honrai sempre a homens desse jeito. Por quê? Olha o versículo 30. Ele conta: visto que por causa da obra de Cristo, ele chegou às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Era alguém que se dedicava à obra de Deus. Você sabe quem tem que ser honrado? Quem está envolvido na obra de Deus tem que ser honrado. Quem se dá para a obra de Deus tem que ser honrado. Quem sai do conforto da sua casa para ir lá liderar uma célula, esse irmão tem que ser honrado. Está entendendo? Irmãos que fazem reuniões de discipulado, para edificar a vida de outros irmãos, esses irmãos têm que ser honrados. É isso que Paulo está falando. Quem abre mão da sua própria vida pela obra do Senhor, precisa ser honrado. Honrai sempre a pessoas assim. Nós precisamos aprender a honrar. Isso são tudo está escrito, não estou inventando para você. Está escrito na palavra. Nós precisamos aprender a andar num caminho de honra, porque o Senhor falou, porque o Senhor diz, está escrito na palavra. Quem está entendendo, diga amém. Agora nós precisamos andar no caminho de honra, porque honrar é uma atitude de humildade. Provérbios capítulo 15, versículo 33, a palavra de Deus diz assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede o quê? Só gente humilde honra. O soberbo não honra. O soberbo anda no caminho de desonra. Meu aniversário foi dia 2, e os irmãos da rede juntaram, fizeram uma festa. Eu me senti muito honrado.
muito honrado mesmo. Eu acho que eu nunca tive uma festa daquele jeito. Foi maravilhoso. Me senti muito honrado. E o irmão, ele mexe com filmagem e canal de TV. E ele então filmou e postou lá na TV dele. E falou assim: honrando um amigo. Aí eu nem tinha visto isso, ele que me contou. Ele falou: pastor, você viu lá? A pessoa estava... ele falou assim, tem gente invejosa demais. O senhor viu lá o comentário que a pessoa tal falou lá no vídeo? Eu falei: não vi. Aí ele falou: pois vê, e vê o que eu falei para ela. E eu achei muito bom o que ele falou para ela. Na hora eu pensei: esse é o espírito de honra. A honra é um espírito. A honra é um espírito. A palavra de Deus diz que Amazai, um dos valentes de Davi, a Bíblia diz que ele ficou cheio do espírito. Cheio do espírito. E ele então virou para Davi e falou para Davi: Davi, nós somos teus. A honra é uma característica de alguém cheio do espírito, mas também é uma característica de alguém que é humilde. Alguém que entendeu que ele não é melhor do que ninguém. Ele não é melhor do que ninguém. Ele entendeu, ele aprendeu a considerar o outro sempre maior do que ele mesmo. Agora, humildade, irmãos, também não é buscar honra para si. Tem gente também que às vezes ele exige honra para si, presta atenção, isso também não existe. Isso é soberba, isso é arrogância. E a palavra de Deus diz lá em Provérbios 25, 27, diz assim, que comer muito mel não é bom. Mas olha lá, assim procurar a própria honra não é o quê? Quem procura a própria honra, ele não vai ter honra. As pessoas podem até bajular ele, mas ele não vai ser honrado. Compreende? Porque honra é reconhecimento. Fala para quem está do seu lado, fala assim: honra é reconhecimento. E para encerrar, nós devemos andar no caminho de honra, porque ao honrar, você abre as portas da sua vida para o milagre de Deus. Então lá em Marcos capítulo 6, versículo 3, a Bíblia diz que as portas estavam trancadas para Jesus. Jesus chegou na sua terra e as portas estavam fechadas. Mas lá no versículo 5 desse texto, a Bíblia diz assim, olha no versículo 5, não pôde fazer ali nenhum, presta atenção, Jesus ficou impedido de fazer milagre naquele lugar. Ele ficou impedido. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Não houve grandes coisas. Não pôde fazer algo prevalecente. Por quê? Porque não tinha honra. Quando não tem honra, não tem milagre acontecendo. Não tem destraves da vida acontecendo. Tem muitos irmãos que eles vivem travados. Por quê? Porque eles aprenderam muito bem o caminho da desonra, mas eles não aprenderam o caminho de honrar. Eles vivem travados. Eles não avançam, não vão nem para frente, não avançam de nível. Eles vivem aquela vida ali, sempre a mesma coisa o tempo todo. Por quê? Por que não avança em revelação? Por que não cresce em frutos? Por que não abençoa outras vidas? É porque não existe honra na sua vida. Fique de pé onde você está. Eu quero encerrar com o texto de Lucas 7,44. E essa é o último motivo pelo qual você deve honrar. Você deve honrar porque quem honra atrai o favor de Deus. Quantos querem ser favorecidos pelo Senhor, diga amém.
eu quero te dizer algo, o Senhor vai te passar na frente. Diga amém. O Senhor vai te colocar na fila de prioridades. O Senhor vai te colocar em prioridade na hora de abençoar. Isso é favor. Então Lucas 7,44, nós vemos uma história de uma mulher, que ela vê Jesus entrando na casa de um homem, que ele era fariseu, Simão fariseu. E na hora que essa mulher pecadora, a Bíblia diz que ela era pecadora, ela entra na casa, Jesus estava lá. E olha o que a Bíblia diz, e voltando-se para a mulher, disse a Simão: Simão, você vê essa mulher? Eu entrei em tua casa, e você não me deu água para os meus pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com seus. Isso é honra ou não é? Isso é honra demais. É muita honra. Ela se humilhou tanto para poder honrar Jesus. Aí no versículo 45 diz: eu entrei na tua casa, Simão, e você não me deu beijos, ósculos. Ela, entretanto, desde o minuto que eu entrei até agora, ela não para de beijar os meus pés. É honra ou não é? Olha o versículo 46. Você não me ungiu a cabeça, Simão, com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Com bálsamo. Versículo 47. Ele diz: por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Versículo 48 diz: então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Seus pecados foram perdoados. Agora, o mais interessante é o que Jesus diz para ela no versículo seguinte, versículo 50. Jesus olha então para a mulher e diz: a tua fé te salvou, pode ir em paz. Jesus não falou isso para o Simão fariseu, mas falou isso para a mulher que tinha muitos pecados. Você sabe por quê? Porque aonde tem honra, tem favor. O fariseu era religioso da época. Era aquele que estava todo dia lá na sinagoga. Orava todo dia 6 horas da tarde. Essa mulher não. Ela provavelmente era uma prostituta. Quando a Bíblia fala que tinha muitos pecados, geralmente é porque eram muitos pecados mesmo. E a Bíblia diz então que Deus, Jesus, passou ela na frente e falou: a tua fé te salvou, mulher. Pode ir em paz, pode ficar em paz. Ninguém vai mais te condenar. Fique em paz. Você não vai mais perder isso. Esse é o caminho da honra. Eu quero receber favor de Deus na minha vida. Quantos querem receber? Favor, bênçãos, milagres, portas abertas no trabalho, em casa. Você chegar na sua casa, ter um casamento abençoado. Você chegar lá no seu serviço, ter portas abertas. O teu patrão olhar para ti e falar o seguinte: rapaz, tem algo em você que é diferente. Ele não sabe, mas é porque você tem um princípio da honra. Você está honrando ele o tempo todo. Você não está falando mal, você não está amargurado de espírito. Você está o quê? Andando no caminho da honra. E eu quero te dizer, sabe o que vai acontecer? Promoção na sua vida. Sabe o que vai acontecer no seu casamento? Mais menino nascendo. Está entendendo? Por quê? Porque o favor vai vir. Favor vai vir. Então isso é importante nós entendermos nessa noite. Eu queria que você, que deseja receber dupla honra na sua vida, você deseja receber honra, preste atenção, a Bíblia diz: honra a quem? Honra. Honra a quem?
Se você tem um princípio de vida de honra, o Senhor também vai te honrar. Compreende? Se você tem um caminhar de honra, você aprendeu a honrar as pessoas à sua volta, o Senhor vai te honrar também. É inevitável isso. Se você deseja receber essa bênção do Senhor hoje, sai do seu lugar, nós vamos orar com você, enquanto nós cantamos.